Queridas famílias, espero que essa mensagem os encontre todos bem, com saúde. Nesses últimos dias eu tenho ligado para algumas mães, conversado para saber a respeito de como estão as famílias, as crianças. E nós resolvemos gravar então uma pequena mensagem para trazer uma palavra de encorajamento para as nossas famílias nesse tempo de quarentena. Sei que está sendo bem desafiador para todos. Muitos estão fazendo teletrabalho e estão tendo que administrar a nova rotina, com as aulas online das crianças, múltiplas tarefas em casa, trabalho remoto. Além de toda essa incerteza, que estamos passando, que traz ao coração do que será amanhã, quando que as coisas vão voltar ao normal, quando nós vamos ter um tratamento, uma vacina para o coronavírus. E no meio disso tudo, nós temos que passar paz e segurança para os nossos filhos. Como fazer isso? Queridos, queria lembrar que o Senhor está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Como vocês sabem, eu tenho 2 princesas lá em casa, uma de 8 anos e outra de 12, e com temperamentos e personalidades bem diferentes. Mas graças a Deus por isso, porque creio que o Senhor também tem propósitos específicos para cada uma delas. Mas tem sido desafiador passar para elas, nesse momento difícil, o ensinamento da palavra de Deus e a prática da fé para as nossas filhas. Então vamos lembrar juntos alguns princípios importantes para nos ajudar nessa tarefa tão inspiradora que é viver a fé no lar em meio às dificuldades. Primeiro, nós não devemos esquecer que nós, pais, somos a principal influência no desenvolvimento da fé dos nossos filhos. Nesse tempo de quarentena, nós conseguimos perceber isso de forma muito clara, não é mesmo? As crianças não podem participar das salinhas, nas celebrações, do Acampa Kids, do LED Kids, Encontro Nacional. A fonte da fé delas está em casa. E os facilitadores somos nós, os pais. E como pais, não podemos esquecer que passamos coisas diariamente para os nossos filhos. Eles nos observam, nos imitam em todo o tempo. E a nossa pergunta não deve ser: será que estou passando alguma coisa para o meu filho? Mas a nossa pergunta é: o que estou passando para o meu filho? Estou passando a fé, a esperança, a gratidão, a confiança no Senhor ou medo, angústia, tristeza, murmuração para os nossos filhos? E é por isso que nós devemos nos apegar no Senhor. E assim vamos seguir para o segundo princípio. Nós precisamos ser modelo de fé em nossa família por intermédio de um relacionamento pessoal com Jesus. Queridos, se nós não lermos a Bíblia, a palavra de Deus, e orarmos todos os dias, buscarmos a Deus em oração, não vamos conseguir êxito nessa missão. Permita que seus filhos te vejam lendo a Bíblia, orando. É tão óbvio, não é, que o cristão precisa orar e ler a palavra de Deus todos os dias, mas é tão frequente a falha nessas ações. Sabe por quê, queridos? Satanás, ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você busque a Deus em oração, porque sabe que isso tornará a sua jornada de fé mais fácil. Ele fará tudo o que for possível para mantê-lo ocupado, a fim de que você não tenha a possibilidade de gastar tempo na leitura da palavra de Deus, pois compreende que a Bíblia não será de nenhuma ajuda se você não a ler e não a praticar. Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em terceiro lugar, nós precisamos aproveitar todo o tempo para passar a fé para os nossos filhos. Que oportunidade ímpar que nós estamos tendo agora, ficando em casa full time com os nossos filhos. É certo que estamos com uma sobrecarga de trabalho, mas na
pausa para tomar água, na ida ao banheiro, na pausa entre as reuniões, fazendo a comida. Nós podemos passar no quarto dos nossos filhos que estão ali o tempo todo e podemos abençoá-los. Na hora das refeições, nós podemos agradecer a Deus pela provisão e orar por aqueles que estão passando por necessidade. No momento que vamos tomar banho, dar banho nos nossos filhos, nós podemos agradecer a Deus pela água que nós temos. E no momento de dormir? Que momento precioso que nós podemos ler a palavra de Deus com os nossos filhos, agradecer pelo dia e orar por essa situação que estamos passando de pandemia. Nós estamos tendo um tempo oportuno para praticar a fé com os nossos filhos. Em quarto lugar, eu quero trazer aqui para vocês que nós precisamos ser intencionais e fazer o culto doméstico regularmente, pelo menos uma vez por semana. Não precisa e não deve ser demorado, especialmente para aqueles que tiverem crianças pequenas. Mas se disponham a ler um livro da Bíblia, a orar, a conversar com a sua família sobre aquilo que vocês aprenderam juntos. Eu vou passar aqui algumas dicas para o culto doméstico. Anote aí. Primeiro, não espere sobrar tempo, porque o tempo nunca sobra. Faça do culto doméstico uma prioridade. Segundo, procure um local e horário tranquilo para se reunirem. Terceiro, demonstre alegria e entusiasmo ao juntar toda a família para o culto doméstico. Quarto, crie novos hábitos. Nem sempre é fácil. Criar novos hábitos não é fácil, mas seja firme, porém amoroso. E quinto, planeje algo breve, com a participação ativa dos vários membros da família. A princípio, tenha como alvo cerca de 15 minutos. Eu vou compartilhar com vocês, vou pedir para colocarem aqui na nossa tela, uma dica de um e-book com roteiros para o seu culto doméstico, da editora Cristã Evangélica, sobre o livro de Tiago. Lá em casa, nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Tiago durante essa pandemia e como aquelas palavras foram apropriadas para esse tempo que estamos passando. Basta você fazer inscrição nesse link e ter acesso a um roteiro de perguntas sobre o livro de Tiago para fazer com a sua família. Bem, queridos, já falamos de 4 pontos importantes. Vamos para o 5º. Tenha um tempo de qualidade com os seus filhos, jogando, brincando, de repente separando um momento ou uma receita para fazerem juntos. Interprete os personagens das histórias da Bíblia, ria mais, faça graça das coisas. Ter uma vida leve, aproveitar as coisas simples da vida faz bem não só para o nosso coração, mas para os nossos filhos também. Estamos vivendo um tempo histórico na humanidade e a nossa postura será história no coração dos nossos filhos. Que fique na memória deles o nosso exemplo de fé, de equilíbrio, de gratidão, de alegria e que eles se lembrem desse tempo de pandemia, de quarentena, mas como um tempo em família e que eles tenham saudade desse tempo que estamos vivendo juntos. Em 6º lugar, queridos, vamos ter cuidado com a influência do mundo dentro das nossas casas. Nesse tempo de quarentena, nossas crianças, adolescentes, estão muito mais expostos aos aparelhos eletrônicos, aos jogos, aos filmes, séries, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram. A indústria do entretenimento oferece uma cultura perigosa aos nossos filhos. Procure saber o que eles estão assistindo. Os valores que estão sendo passados. Limite o tempo de utilização dos aparelhos eletrônicos e proponha outras atividades manuais, esportivas, para desenvolverem juntos. Dá trabalho, mas esse é o nosso principal trabalho. E por último, mas não menos importante, em 7º lugar, eu queria lembrá-los que vocês não estão sozinhos. Apesar de não estarmos juntos presencialmente, nós temos a tecnologia ao nosso favor para nos comunicar, conversar, nos aproximar.
Se a caminhada estiver difícil, peça ajuda. Ligue para o seu líder, para o seu pastor, para um amigo dedicado ao Senhor. Mande uma mensagem. Grite, você não está sozinho. Estamos isolados fisicamente, mas não no coração. Nós temos a igreja, o corpo de Cristo, onde encontramos na comunhão dos irmãos, mesmo virtualmente, o consolo e o suporte que nos mantém de pé ou nos levantam depois de uma queda. E nós, queridos, do Ministério Infantil, estamos à disposição das crianças e das famílias para orarmos juntos e compartilhar as nossas experiências, a fim de ajudarmos uns aos outros nessa caminhada de fé e esperança com os nossos filhos. A nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. Que Deus nos abençoe nessa jornada.